Amigas e amigos, não tem como a gente ter um entendimento minimamente correto do Brasil hoje sem fazer uma leitura atenta das entrelinhas dos principais grupos de mídia. São basicamente três: o Grupo Globo, que é o principal deles, o grupo do jornal Estado de São Paulo e o grupo do jornal Folha de São Paulo. É necessário fazer essa leitura das entrelinhas tanto na eloquência quanto no silêncio. O Grupo Globo hoje está com uma campanha violentíssima contra o ex-presidente Lula, opondo ele ao Glaucus Costa Marques, o proprietário desse apartamento lá da Lava Jato, sendo que, por óbvio, né, o Lula é o sujo, o outro é o limpo. O jornal Estado de São Paulo em silêncio, porque o jornal Estado de São Paulo faz um jogo de espera à medida que o Grupo Globo ataca a sua facção, a facção do Michel Temer, do Aécio Neves, do Gilmar Mendes. Ele faz a defesa. Como hoje o ataque é ao Lula, ele fica na encolha. O jornal Folha de São Paulo faz o seu jogo duplo tradicional, pela PK, secunda hoje o Grupo Globo com essa manchete que está aí, que eles estão amplificando ao máximo no todo o grupo UOL, um grupo no jornal Folha de São Paulo, então seus filhos e etc, dizendo que o Lula foi atingido no seu moral, pela facada que o Palocci, o Antônio Palocci, esse novo paladino da moralidade aí do golpe, deu no ex-presidente Lula. Jornalismo padrão Folha, uma fonte anônima, um amigo anônimo, é uma notinha da colunista Mônica Bergamo. Agora, o essencial é esta campanha que o Grupo Globo move hoje contra o Lula de maneira padrão Globo, exatamente padrão Globo, histórico, como eles fizeram na ditadura militar, como eles fizeram com a eleição do Collor de Mello em 89, na era FHC, como fizeram aqui com Pedro Pomar em 1949, que o jornal O Globo fez uma campanha violentíssima para tentar cassar o mandato dele. Ele era deputado federal na época, alegando que ele teria feito um discurso num Congresso Mundial da Paz na Cidade do México contra o Brasil, contra o governo brasileiro. Enfim, é o padrão Globo, é uma facção organizada, barra pesada, não é brincadeira. Agora, eles se utilizam, aí que tem uma entrelinha importante, eles se utilizam desse caso do Aécio para atacar o Lula e o PT. É necessário que a gente não seja incauto, pegue pedras do Grupo Globo colocadas ao lado do Aécio Neves para serem jogadas no PT e no Lula. Não faz sentido. As entrelinhas que precisam ser lidas são exatamente essas. E se insere aí essa questão, por exemplo, do Gilmar Mendes. É importante atentar para esta frase do Gilmar Mendes, que o Supremo tem que calçar as sandálias da humildade. Ele está falando isso para quem? Para os ministros do Grupo Globo lá. Esses que votaram aí contra o Aécio Neves. É guerra de facção. Esse é o ponto central. É o Luiz Fux dando lição de moral. Tanto é que ele saiu de lá e foi para a rede de rádio CBN falar as mesmas coisas. Com a arrogância, com petulância. O Luiz Roberto Barroso, a Rosa Weber. Aí que está a tal sandália da humildade que o Gilmar Mendes falou aí. Ele está dando recado para quem? Lá para o Grupo Globo, para esses ministros do Grupo Globo. Então pegar pedras do Grupo Globo para jogar no Lula e no PT se utilizando do Aécio é fazer um jogo aí que não faz o menor sentido. Mas a questão central é que na campanha do Grupo Globo tem duas matérias aí que merecem ser observadas, analisadas do jornal o Globo. Uma diz aqui que Lava Jato deve apurar se Lula teve intenção de obstruir a justiça. Vejam, eles vão fazer desse capítulo aí o máximo até tirar o último tutano. Não faz sentido isso que eles estão dizendo aqui, pela lógica elementar das coisas. E o jornal o Globo diz que antecipou isso na sua edição de ontem. O que a Lava Jato está dizendo hoje, o jornal antecipou ontem. Vejam que eles não escondem mais esse conluio, não escondem mais que eles são correias de transmissão da Lava Jato. A Lava Jato é cria deles. A conclusão, então, é uma coisa primorosa, que diz aqui que se a análise técnica apontar irregularidades nos recibos, a situação do ex-presidente Lula na Lava Jato pode se complicar. Na avaliação de investigadores, será necessário apurar se houve intenção de obstruir a justiça. A teoria do que seria se fosse. Agora, a probabilidade que deveria contar aqui, ele simplesmente ignora, que a probabilidade é de quase ou 100% de que o Lula não fez o que eles estão dizendo aqui, que eles vão apurar se o Lula fez a defesa do Lula.
Isso não, rigorosamente, não tem absolutamente nada de jornalismo aqui. C. Na outra matéria vai na mesma linha. Diz aqui que defesa de Lula afirma que não vai se opor à perícia. Como que a defesa do Lula poderia se opor à perícia? Com quais instrumentos? Com quais meios? Com quais finalidades? Também conclui aqui de maneira C. Se os recibos apresentados pela defesa forem considerados falsos pelo juiz Sérgio Moro, principalmente se ficar provado que não houve pagamento ao proprietário, o petista poderia ser acusado de uso de documento falso. Mas é evidente, descobriram o que aqui? E chegam a esta conclusão brilhante. Vejam como a manipulação ela é muito desavergonhada. É uma facção poderosíssima, muito bem organizada, né? Uma facção criminosa, mafiosa. E conclui aqui dizendo a possibilidade, mesmo que remota, de ser pedida a prisão preventiva de Lula. É o que avaliam especialistas em direito penal ouvidos pelo Globo. Isso aqui, enfim, resume a história toda. Aí depois vem a coluna do Merval Pereira, que é o homem dos marinhos, né? Quando ele fala, é necessário a gente prestar atenção no que ele fala. Que a coluna dele tem o título aqui, Choque de Visões, de facções, na verdade. Aí toda a estrutura da coluna dele é para dizer que tem a classe políticos e tem os puros, os limpos, que são eles. Aí eu dividi aqui a coluna dele em capítulos. Num primeiro capítulo, isso aqui são títulos meus. Diz aqui, eu vou chamar aqui de A Raiz do Golpe, que ele fundamenta na lógica dele como que a Lava Jato surgiu das entranhas do Mensalão. Eu tenho falado isso aqui, são duas farsas, uma gerou a outra por dentro, né, gerou a outra. Aí ele diz que houve uma evolução do entendimento do que é a legislação, a lei, a Constituição, com o Mensalão, que prendeu políticos e empresários poderosos, aquela ladainha típica, né, que a gente conhece aí dessa turma toda, dessa facção e desses golpistas de uma maneira geral. Louvando o Mensalão que gerou a Operação Lava Jato. O outro capítulo que eu chamei de Apologia da Corrupção Acobertada pela Lava Jato, que ele diz aqui que a Lava Jato se expandiu, cresceu, ganhou, porque ela foi correta na sua atuação, pegando poderosos, não sei mais o que, criando tentáculos, criando os seus... as suas extensões em Brasília com esse juiz lá, o Valisney de Souza, com o Marcelo Bretas no Rio de Janeiro, com a atuação do generalizada daí do Ministério Público, generalizado pelas práticas lá da força-tarefa da Operação Lava Jato. O Ministério Público está sufocado, né, está completamente nas mãos desses grupos corrompidos, né, aquela turma lá que a gente conhece, sabe muito bem quem é. Eles acabam ditando o ritmo do Ministério Público Federal exatamente porque tem aí a mídia fazendo esse cerco, né, esse molde e botando eles para trabalhar exatamente de acordo com seus interesses. Aí ele diz aqui que o Brasil vive uma disputa entre os que querem usar a lei para punir as ilegalidades, que são eles são os limpos, os bons, eles querem usar a lei para punir a ilegalidade. Que ocorrem há anos, como se eles fossem limpinhos, né? O Grupo Globo são santos, né? E nos levaram à situação de degradação político-social em que nos encontramos. Os outros lá que levaram, né? Foi o PT, foi PMDB não, né? Agora, né? Eles estão fazendo essa guerra aí, estão botando o PMDB junto, mas a gente sabe que PMDB, PSDB, isso aí é meramente teatro que eles fazem, né? Eu tenho comentado isso aqui. Que diz aqui que a pretexto de defender o Estado de Direito, não é pretexto, o Estado de Direito é uma questão fundamental, essencial na civilização, na democracia. Diz ele aqui, a pretexto de defender o Estado de Direito, acabam com a interpretação restrita da lei, alimentando a percepção da sociedade de que a impunidade é a marca da justiça brasileira. Eles que o digam, a impunidade deles. Um outro capítulo aqui ele fala eu dei o título de tergiversação, que ele fala que a lei é a mesma, mas o que houve foi uma mudança da interpretação da lei, que ele diz aqui que é a jurisprudência evolutiva, ou seja, entendia a lei de um jeito, agora entende de outro, entende de acordo com os interesses deles, do golpe, da lógica do golpe, não é de acordo com o que diz os preceitos democráticos, civilizatórios. Isso é histórico dessa turma aí, né? E finalmente eu dei o título aqui de Proselitismo da sua facção organizada, que aí ele fecha o artigo dizendo isso.
né, que isso é o correto, o caminho é esse, tem que caminhar por aí. O resto todo é lixo, é a classe política que não tem salvação, que deve ser condenada e substituída por algum ente lá deles, sabe-se lá como que eles pretendem resolver, dar a solução para a condução política do golpe de acordo com seus interesses. É isso aí, as entrelinhas da mídia são fundamentais para a gente entender tudo isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.